Pessoal, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o que aconteceu com o meu Oncidium chuva de ouro. Eu replantei ele, né, quando ele chegou aqui para mim, eu já peguei e replantei ele com a haste floral e tudo. Eu não esperei terminar a floração, não esperei nada, simplesmente peguei, fiz o replante, até gravei aqui para vocês, né, e hoje eu vim aqui para mostrar o que aconteceu com ele, como ele tá hoje em dia, né, depois de algum tempo aí que a gente fez esse replante, e vou explicar um pouquinho aí para vocês, né, sobre replantar uma orquídea que ainda tá florida, né? Será que deve esperar a floração ou não? Vocês vão ver nesse vídeo, inclusive, né, a gente já vai iniciar aí com o resultado do que aconteceu depois que eu fiz isso aqui com o meu chuva de ouro, tá bom? Então já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje, né? Vamos ver como ele tá. Será que ele tá bem ou não? Bora lá! Então vamos lá, gente, ó, vamos iniciar. Eu já tô com o Oncidium aqui, né, com o meu chuva de ouro, ele tá até com a haste ainda. E antes de eu mostrar como que ele tá, qual que é o resultado, né, se funcionou ou se não deu certo, né, é bem importante lembrar que eu sempre falo pra vocês, esse negócio de replantar a orquídea que ainda tá florida, é o que eu sempre faço aqui com as minhas plantas e o que eu aconselho pra vocês. Por quê? Se você comprou uma orquídea, mesmo que ela esteja florida, e ela chegou em um substrato ruim, se você quiser manter ela lá, largar ela quietinha lá naquele substrato até acabar a floração, ou então tiver com medo de replantar, você corre um risco terrível, muito grande, de você acabar perdendo a planta, porque geralmente elas vêm naquele substrato velho, em substrato podre, que mantém umidade demais, então isso às vezes atrapalha o desenvolvimento da planta e faz com que ela, né, apodreça aí as raízes. Depois de apodrecer raiz, ela vai ficar fraca, vai desidratar, vai debilitar, os fungos vão atacar, e aí, né, daí pro fim a gente já sabe o que acontece, a planta vai definhando, até acabar morrendo. Então, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou aí, que é o que eu faço em todas as minhas plantas, é, chegou já plantada, mesmo que esteja florida, replanta, tá bom? E eu vou mostrar aqui o que aconteceu com o Oncidium. Vocês sabem que esses chuvas de ouro é uma plantinha um pouco enjoada, né, porque assim, se a gente não cuida direitinho dela, ela vai desidratar, não vai pra frente, não vai funcionar muito bem. E o que aconteceu com o meu? Olha só, vocês podem ver que ele tá com a haste floral aqui até hoje, ó, acabou as florzinhas, ó, as últimas florzinhas são essas aqui, tá vendo? Vamos ver se vai focar, olha só. Então, ó, ele tá aqui com as últimas florzinhas caindo, e depois desse replante eu tirei ele do substrato que ele veio, que era aquele mix, e plantei ele simplesmente no carvão puro. Como ele é uma planta que gosta de um pouco mais de umidade, vou virar a câmera assim para ficar mais fácil. Eu coloquei um pouquinho de esfagno, tá vendo aqui? Mas nada excessivo, para não atrapalhar no desenvolvimento, né? O esfagno simplesmente eu coloquei para manter uma certa umidade e para a planta, né, não se debilitar aí, porque o carvão seca muito rápido. Tudo bem, eu plantei, né, tava molhando ele praticamente todos os dias, porque depois que a gente faz um replante desse com a planta florida, sempre que você vê que o substrato secou, tem que molhar, não pode deixar, porque se você deixar, né, você vai acabar debilitando ela, pode secar as raízes, principalmente o chuva de ouro, né, esses oncidiums assim, se fica muito tempo sem molhar, se ele fica num lugar muito seco e não tem umidade, ele vai secar as raízes, não vai se desenvolver bem. Então já vai uma dica aí para vocês, eles gostam de uma certa umidade, é lógico, né, que nada em excesso. Se você encharcar a planta d'água o dia inteiro, não vai dar certo, a planta não vai se desenvolver bem. Enfim, olha só, depois do replante o que está acontecendo? Tá vendo aqui, ó, brotinho novo saindo, olha só que legal. Olha o vegetal da planta, ele não amarelou nenhuma folha, gente, ele não amarelou nenhuma folha, tá bonitinho, olha os bulbos, não tem nada desidratado, não tem nada feio, tá bom? Olha só, deixa eu mostrar aqui do outro lado. Olha o outro broto novo saindo aqui. Tá vendo? Então assim, quem acompanha o canal vai lembrar dele, né? Que eu fiz aqui o vídeo do replante, expliquei certinho aí pra vocês. Enfim, olha isso, né? Esse aí é o resultado que eu tive, né? E que eu sempre tenho com todas as plantas, não só com o Oncidium, mas todas as orquídeas que chegam floridas, plantadas em um substrato que eu vejo que está velho, eu corro e replanto. Qual que é o segredo para depois de você replantar uma orquídea, mesmo ela estando florida, ela se desenvolver bem? O segredo é você não danificar muito as raízes, tá? Uma dica que eu dou para vocês, molha bastante antes de fazer o replante, antes de tirar ela do vaso, tirar o substrato das raízes, mantenha bastante umidade,
molha bastante, porque as raízes, quando elas estão molhadas, elas ficam mais flexíveis e isso vai impedir com que essas raízes quebrem e se danifiquem muito, entendeu? Então, ó, isso aqui é o resultado, a planta está desenvolvendo. Eu sempre gosto de mostrar para vocês, porque eu fiz o vídeo do replant e vim aqui, né, hoje eu tava olhando os resultados, já corri para mostrar para vocês aí o que que aconteceu, tá vendo? Então, se por acaso você pegou uma orquídea, ela tá florida, eu replantei, ela não desenvolveu, ela desidratou, não foi para frente, provavelmente foi falta de umidade, tá? Porque quando você faz um replante, tira ela de um substrato que às vezes mantinha mais umidade e passa ela pro carvão, por exemplo, né, que aqui eu cultivo no carvão, a maioria das pessoas aí que me seguem também estão fazendo esse tipo de cultivo e estão tendo resultados incríveis, mas enfim, qualquer que seja o seu substrato. Se você mudou ela do substrato que ela já estava há muito tempo, um substrato mais antigo que mantém muita umidade, coloque um novo, que às vezes não mantém tanta umidade, você tem que observar muito, né, ali o substrato dela. Secou, tem que molhar de novo, gente. Se você muda totalmente o substrato, tem que mudar a frequência de regas. Não adianta, tá? Não adianta você fazer um replante e molhar uma vez na semana e olha lá, a planta não vai desenvolver, não importa qual substrato ela esteja. Entendeu? Então tomem cuidado com isso. Esse eu fiz o replante, molhei ele praticamente todos os dias que eu estava molhando, porque aqui tá muito quente, né? Tá muito seco, então geralmente nessa época do ano era para essa planta estar desidratada, porque não tem praticamente quase nenhuma umidade aqui, a umidade está muito baixa, né? Então eu comecei a molhar todos os dias praticamente para que ela se desenvolvesse melhor. E tá aí o resultado, ó. Saindo brotinho novo, né? 2 brotinhos na verdade, ainda não saiu raizinha nova, então dá para vocês perceberem que a planta tá bonita com as raízes que ela tava, né, no dia que eu replantei. Ela ainda não soltou raízes novas, vai sair agora nesses brotinhos aí, entendeu? E é isso, gente, adubação, adubo de crescimento, adubo de floração, né? É o que eu uso. E é isso aí, ó. Vocês podem ver, não cortei a haste floral, ela não abortou a floração, tá? No outro dia, depois que eu replantei, ela manteve essa floração por muito tempo, que geralmente esses oncidiums, eles não ficam floridos por tanto tempo, né? Mas ele manteve aí por umas 2, 3 semanas, mais ou menos, depois do replante, e agora que acabou. A hastezinha ainda tá verde, não precisei cortar, não precisei fazer nada, e a planta tá aí, ó, o resultado e o desenvolvimento. Então, na dúvida, se você acha que o substrato tá muito velho, replanta, gente, não deixa no substrato velho demais, porque, um exemplo, se esse aqui, né, no substrato velho, se eu tivesse deixado ele lá, mantendo umidade demais, o que ia ter acontecido provavelmente até agora? Ia acabar a floração hoje praticamente, né, e aí quando eu fosse replantar, ele teria perdido a maioria das raízes, né? E aí ele já estaria feio, debilitado, desidratado. Então eu não gosto nunca de deixar elas em substratos velhos demais, porque geralmente eles não trazem, né, um bom resultado. Eles queimam raízes, mantêm umidade demais, atraem ataque de fungo, ataque de bactéria, né? E aí vai toda aquela história lá. Então, tem uma chuva de ouro, deixa eu voltar aqui para ela para vocês verem. Tem uma orquídea chuva de ouro dessa, um oncidium desse. Lembre-se sempre, ele gosta de uma boa umidade no ambiente. Então, onde você cultivar suas orquídeas, uma dica aí para vocês no geral mesmo. Onde você coloca suas orquídeas, coloca várias plantinhas embaixo. Entendeu? Essas plantas normais, ó, não precisa ser orquídea não, planta normal mesmo, que gosta de muita umidade, que aí quando você molhar elas de tardezinha, durante a noite a umidade ambiente vai aumentar. Viu que o substrato tá seco? Molha de novo. Se você mora numa região muito quente, com a umidade do ar muito baixa, né, em algumas épocas do ano, evita plantar o Oncidium chuva de ouro em vaso de barro, em cachepô, em tronco. Tá? O vasinho de plástico é bom para você plantar os oncidiums. Se você mora em uma região, né, que é muito quente e que a umidade do ar é muito baixa, vai ser muito legal porque ele vai manter uma umidade por um pouco mais de tempo, vai impedir que a planta seque as raízes, que a planta desidrate, né? E aí você provavelmente vai ter esse resultado incrível aqui, tá bom? Sombreamento para o chuva de ouro, igual eu já falei para vocês, já tem vídeo aqui, né? Hoje eu queria mostrar o resultado mesmo. Mas o sombreamento, 70% ou então 80%. Tá? Não coloca no sol forte demais não, porque senão ele amarela as folhas, vai ficar um verde amarelado, fica feio, tá? E aí, quando vir um solzinho um pouco mais forte, ele desidrata com uma facilidade incrível. E igual eu falei pra vocês, pessoal, olha só, deixa eu mostrar mais de pertinho aqui, que agora vai ficar melhor pra vocês verem, ó, brotinho aqui, olha só que gracinha, tá vendo? Os bulbozinhos, ó, outro brotinho ali. Hoje é dia de molhar, tô gravando aqui, na hora que eu terminar eu já vou dar uma molhadinha nelas, vai dar quase 5h30 da tarde, né?
Já tá na hora de estar molhando elas. Eu gosto de molhar de tardezinha para manter a umidade à noite e elas não desidratarem. Então, do mesmo jeito que eu replantei esse Oncidium, para vocês verem os resultados, do mesmo jeito que eu replantei esse Oncidium florido, eu replantei essa Phalaenopsis florida. Do mesmo jeito que eu replantei essa outra aqui, tá vendo? Florida. Esse sapatinho, do mesmo jeito, replantei ele florido. Quer ver mais o que eu replantei? Essa outra Phalaenopsis aqui, ó, tava florida quando eu replantei ela. Olha só a haste floral, o desenvolvimento dela. A planta tá perfeita. Então, na dúvida, substrato velho aí, se você viu que tá velho, não deixa, tá? Replanta rapidinho para você não ter nenhum tipo de problema, né? E nenhuma confusão aí no desenvolvimento da planta. Esse Denfal do mesmo jeito. Olha o tamanho do broto e olha o enraizamento, né? Então, assim, o segredo principal mesmo para vocês terem um bom desenvolvimento e para que as suas plantas não se debilitem, não perca raízes e não acabe morrendo, é não deixar em substrato velho, tá bom? E aqui tá a prova, né, que mesmo floridas, vocês podem replantar, que elas mantêm a floração e conseguem se desenvolver sim, perfeitamente. Você só tem que adubar para dar nutriente para ela e molhar sempre que você vê que o substrato secou, porque se deixar seco, molhando de vez em quando só, né, só quando lembrar, vai lá e joga uma aguinha de vez em quando, aí não vai dar certo, tá? A planta debilita, morre e aí não vai ter mais jeito de você salvar ela, tá bom? Então, substrato velho, replanta, molha direitinho, viu que tá seco, molha de novo. Se plantou no carvão puro, no caso do Oncidium, se você não colocou esfag, não pode molhar todo dia, não tem problema nenhum, ele vai se desenvolver e você vai ter cada dia aí, né, resultados incríveis, resultados cada dia melhores aí, né, com o desenvolvimento dos seus Oncidiums e também do resto, né, de todas as orquídeas que você tiver aí na sua coleção, tá bom? Mas enfim, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, ativa o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem. E é isso, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, né, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Um beijão para todos e até amanhã. Tchau, tchau, gente!